No dia 17 de março de 2014 foi o início de uma operação contra a corrupção que mudou, digamos assim, que o jeito de fazer política. Aquela investigação teve como alvo empresários de grandes empreiteiras do país, políticos que estavam no poder e claro que o alvo principal aí é quem estava no entorno da Petrobras e dentro dela também. Só que essa operação foi diferente, porque quem se tornou protagonista também foram as pessoas que estavam no lugar de investigadores. Por exemplo, Deltan Dallagnol, que era procurador aí da República, o ex-juiz Sérgio Moro e também Rodrigo Janot, que era procurador-geral da República. Esses foram protagonistas de todo esse processo. Só que a gente também pode lembrar que dois deles, Moro e Deltan, acabaram transitando aí de um lado onde os seus alvos também estavam andando. Sérgio Moro virou senador da República e Deltan também foi eleito como deputado federal. Só que eles acabaram também no banco aí da justiça. Sérgio Moro hoje responde a um processo de cassação na Justiça do Paraná e Deltan teve um mandato cassado, conforme aí a lei da ficha limpa. Só que muito se fala como a Lava Jato mudou as eleições de 2018. Naquele ano, o TSE impediu que Lula se candidatasse à presidência da República contra Jair Bolsonaro, principalmente envolvendo aquele caso do triplex do Guarujá, que foi o objeto, assim, da ação que Sérgio Moro acabou condenando Lula na prisão. Lula ficou quase 2 anos, né? E muito se fala depois, o pós, porque Moro se tornou ministro de Jair Bolsonaro, ministro da Justiça, depois ele saiu alegando interferência na PF. Ao mesmo tempo, Deltan, ele acabou também proferindo voto aí abertamente com o Bolsonaro. Então se falou muito, se discute sobre a isonomia, sobre a parcialidade ou imparcialidade aí desses atores políticos. Eles acreditam que, se não tivesse essa interferência, Lula poderia ter se candidatado e vencido as eleições daquele ano. Só que Moro e Deltan colecionam outros inimigos aí ao longo desse caminho, né? Afinal, Eduardo Cunha, Delcídio do Amaral, Sérgio Cabral e outros tantos nomes também foram alvos de fases da operação. Foram mais de 1000 mandatos, foram 80 fases, então é muita história para contar, né? Mas os analistas indicam, avaliam em seus estudos que realmente houve uma mudança no fazer política. Inclusive, se a gente for analisar a questão da polarização. Por quê? Quem era a favor aí das operações era conhecido como lavajatista e quem não era é porque era pró-Lula. Só que hoje essa figura, digamos que esses lavajatistas estão sem uma figura, se chamam até mesmo órfãos. Por quê? Sérgio Moro se afastou do que ele falava antes e Bolsonaro hoje não representa para essas pessoas uma espécie de liderança. Então hoje a gente pode dizer que a Lava Jato mudou sim, continua dividindo, continua sendo radicalizada, polarizada e tudo mais, mas que realmente se faltam essas lideranças que antes tinham em relação a isso. É interessante até mesmo lembrar que o Álvaro Dias, né, que foi um dos principais lavajatistas, perdeu a vaga para Sérgio Moro no Senado. Então foram tantas implicações, são tantas teias, tantas linhas de pensamento que a Lava Jato realmente acabou bagunçando aí esse jogo político, essa estrutura. E antes, quem às vezes deveria ficar só no holofote acabou ganhando fama aí. E hoje o que a gente vê é que Sérgio Moro e Deltan, eles respondem até mesmo ao que eles falam aí, que é uma vingança política. Então sim, a Lava Jato mudou e muito o jeito de fazer política no país. E não só isso, também até mesmo com as operações, porque antes o que era se visto como combate à corrupção, hoje as operações são vistas até mesmo como perseguições, a depender de que presidente que está no poder, uma vez que a Polícia Federal responde aí à União. Bom, e mais análises e materiais sobre esses 10 anos da Lava Jato, você pode conferir em otempo.com.br. Mas me conta aqui também, qual que é a sua análise sobre isso? A Lava Jato mudou o jeito de fazer política no país?